E agora que tá gravando, sim, Silvana, você pode contar. Vou refazer a pergunta, tá? Refazer a pergunta ali, porque a pergunta é: você e Charles, né, Silvana e Charles, que são pessoas que trabalham com inovação, já estão dentro de um mercado que é mais corporate, e quando a gente fala de mercado corporate, a gente não fala de inovação, tipo, sei lá, na essência da onde ela nasceu, assim, né? O corporate já tá bem estabelecido. Não sei, pelo menos a ideia que eu tenho, né? Não entendo tanto também do assunto aqui, tô só botando meus pontos de vista doido. Mas vocês ainda têm um agravante que vocês estão dentro do mercado financeiro, né? Assim, então é dentro do mercado corporate, dentro de uma empresa gigante, dentro do mercado financeiro, que também não é um nicho, sei lá, mais ousado da vida, né? Não é assim, é um nicho mais progressista historicamente, né? Um mercado super regulado, né? Cheio de entraves, Banco Central super amigo da inovação, né? Historicamente. Digamos que eu não vejo, eu não imagino, quando eu penso no Bacen, eu não imagino a galera chegando de All-Star lá pra trabalhar assim, sabe? Mas o pessoal tem feito umas coisas legais, vai. Ultimamente a gente tem visto, esse ano vai sair um monte de coisa diferente. Mas sim, mas dá pra entender a percepção. Então tá aí a pergunta: como que o pessoal tem feito coisas legais, Silvana? Como se sobrevive inovando dentro de todas essas restrições? A minha pergunta aqui, Silvana gostou muito disso, é como vocês lidam com essas camisas de força, tentando correr? Lula, eu acho que tudo se resolve com cupcake e a Silvana vai poder explicar perfeitamente como é que se resolve. Beleza, Charles, a gente divide a resposta, mas assim, começou literalmente, tá, gente? Então a gente propôs pro pessoal pra explicar todas as coisas diferentes que a gente queria fazer lá dentro e começou a ser talvez um pouco assustador, um pouco, poxa, o que é isso que a área de inovação tá inventando? A gente propôs levar um bolo de cenoura com chocolate delicioso e oferecer pra todo mundo, de fato, começar a conversa oferecendo doce pras pessoas e trazendo elas pra junto da conversa, porque começa daí, né? Então a gente tá falando de gente trabalhando junta. E aí a gente precisava de todo mundo no mesmo barco com a gente, nada melhor do que um belo café da manhã com bolo. Então começou no bolo literal, mas aí depois o Charles montou uma ideia de bolo não tão literal assim, porque começou a surgir várias dúvidas conceituais. Na verdade, como o conceito acaba se aplicando, né? Mas pra gente começar a criar reguinhas de inovação dentro do banco, pra de fato toda essa regulamentação e tudo que a gente precisa seguir acabar se encaixando de uma forma saudável e que de fato a inovação pudesse acontecer. Aí o Charles inventou o cupcake da POC do MVP. Quer contar, Charles? A gente fala normalmente que, né, bebidas alcoólicas são lubrificante social. Nada, gente. É bolo de cenoura com chocolate, é o que leva as pessoas à colaboração. Eu tô até aqui na minha cabeça, tio, e já pensando assim, o agricultor, né, que tá lá na fazenda, ele joga adubo, ele joga água, né, na terra, assim. Inovação joga bolo. Exato, se você faz agricultura de inovação no mercado financeiro, joga bolo, joga café, e que aí o território fica mais fértil, a terra fica mais preparada para brotar sementes. E assim podemos começar o nosso Love the Problem de hoje. Solta a vinheta, Léo. Olá, seja bem-vindo ao Love the Problem, o podcast oficial da Knowledge 21, ou K21 para você que já é da família. Bom, vocês já perceberam aqui que o tema hoje é quente, né? A gente já vai falar aqui de bolo de cenoura com chocolate e café, esse é o nosso tema de hoje. Mas com o propósito de chegar ali, a inovação. E pra isso, eu tô aqui com 3 pessoas muito especiais. Isso daí eu não preciso falar, né? Eu falo também fora do ar, tá, gente? Mas quem vem no Love the Problem é sempre especial. Esse é um dos critérios para estar aqui no Love the Problem. E eu já vou começar apresentando quem é de casa, assim. Vozes que vocês já conhecem, vozes que já fazem parte do dia a dia. Estamos aqui com ele, Rafael Montenegro. Olha que bonito, né? Tiwi. Outro dia alguém me perguntou, qual que é o nome mesmo que você falou, Lula? É Tiwi? Como que escreve Tiwi? Pra quem não conhece Tiwi, é Tiwi de Chewbacca. Lembra do Chewbacca? Então, cá está Tiwi. Fala, Tiwi, beleza? Boa, valeu, Lula. Prazer estar aqui de novo. E eu sei que o nome, né, o apelido Tiwi, nome, né, já considero o nome, mas o meu apelido Tiwi aí tem uma conexão especial com o Charles, que provavelmente é mais fã de Star Wars até do que eu. Então tem toda uma conexão aqui subjetiva até rolando. Inclusive, vocês não sabem o pau que deu numa reunião quando uma pessoa desavisada falou que Star Trek e Star Wars era a mesma coisa.
Aí é motivo pra puxar a faca. Totalmente. Bom, vocês já perceberam aqui que temos um grande fã de Star Wars aqui também. Eu tô vendo aqui na câmera, vocês não estão vendo, mas eu estou. Tem atrás uma geladeira encapada com Star Wars ali, ó, cara. É na veia mesmo, assim. Então, além de Chewbacca, temos aqui também um grande fã de Chewbacca, só que do original. Yes. Temos aqui Charles. Charles, o seu sobrenome eu posso tentar. Schweitzer, é isso? Muito bem. Saúde. Fala, Charles, beleza? Tudo bem, Lula? Prazer estar aqui com você hoje. Obrigado pelo convite. Vai ser sensacional participar aqui com vocês. Muito bom. O Charles, a gente estava trocando uma ideia aqui antes de começar a gravar e o mundo é muito pequeno, né? O mundo é muito pequeno. O Charles, ele trabalhou muito tempo com alguns amigos meus e do tio e também, por que não? Inclusive, gente que... Pô, tio, agora eu tô lembrando, a galera já conhece aqui no Love the Problem. Pra quem não escuta o episódio 2 do Love the Problem, que é Agilidade na França. Então foi gravado com... Ai, que chique! Tá vendo que chique, Silvana? Foi gravado lá em Lille, Charles. Lá em Lille. Agilité em francês, monsieur. Com croissant e tal. Eu, Thiago Rosa e Guilherme Guitti, a gente gravou e o Charles trabalhou com eles também na Leroy Merlin, ou na Leroy Merlin, né? Como a gente conhece aqui no Brasil, antes de estar no Banco Carrefour, que é onde o Charles está hoje. Então, conexões aí da vida. E estamos aqui também com Silvana. Oi, Silvana. Oi, pessoal, tudo bem? Prazerzão estar aqui, valeu pelo convite. A Silvana, ela traz aqui um tempero especial por episódio, porque Silvana viveu a vida de startup, né? De investir em startups, de incentivar startups, de incentivar coisas, empresas crescendo, inovando durante muitos anos, antes de estar dedicada agora a um grande banco, a inovar dentro de um grande banco, com um bolo de cenoura e chocolate, por que não, né? Cupcake e café é o que rege a inovação do mundo. Temos um time aqui muito forte, muito forte. Eu já vou começar até por esse ponto, Silvana. Beleza. Vou puxar logo por aí, porque quando a gente fala de inovação, é o que eu falei, né? Falei zoando aqui da galera do Bacen não chegando de All-Star e tal, mas quando a gente fala de inovação, a gente pensa muito em um mercado progressista, né? Em coisas, sei lá, de outro mundo, coisas impensáveis ainda, e dentro do mercado financeiro, a gente tá dentro de um mercado altamente regulado, um mercado altamente conservador, em grande parte avesso a riscos, né? Mas que tem visto a água bater na bunda aqui em alguns aspectos, né? Que tem visto ali alguns se libertando da camisa de força ali, tentando fazer diferente. O que eu quero saber, já pra começar com o pé direito aqui, é como que foi essa virada aí na sua vida, né? Como que você se viu passando de alguém que incentivava as coisas a serem inovadas, né? As coisas a terem inovações brotando, pra estar ali no sítio mesmo, plantando a sementinha e tentando colher o broto. Como que foi essa mudança na sua vida? Tá sendo um aprendizado constante, assim, mas começa que todo mundo achou que eu tava ficando louca, porque uma das primeiras pessoas, na verdade, do Carrefour que falou comigo foi: mas então quer dizer que você era empreendedor e agora você vai entrar no banco? Não é o contrário que as pessoas fazem. Geralmente as pessoas não começam no banco e aí depois elas vão abrir o seu próprio negócio, virar empreendedora. Eu falei assim: moça, pois é a vida, eu decidi que ia ser o contrário. Mas bem, tá sendo um aprendizado muito legal. Eu acho que ter visto os dois lados é muito interessante, mas no duro, eu acho que quando a gente fala de inovação, como a gente tá ali pra escutar os desafios e entender quem tem problema, conversar com as pessoas, entender cada tipo de ambiente, no duro tem bastante coisa diferente, mas a gente tá falando de um ambiente que vai te exigir um pouco de resiliência, vai te exigir trazer as pessoas pra dentro, vai te exigir evangelizar práticas legais, vai te exigir estudar como as coisas se adaptam, porque no fim, mesmo a gente trabalhando fora, mesmo a gente trabalhando dentro do corporate, nenhum corporate é igual ao outro e nenhuma startup vai ser igual a outra, então de qualquer forma a adaptação ela vai ser uma coisa constante, e acaba que eu e Charles a gente é meio suspeito pra falar, porque o Banco Carrefour ele tem muita vontade de trabalhar inovação e de falar de mudança, então até que tá sendo um ambiente muito propício pra isso, então não tá sendo tão sofrido quanto parece na teoria, sabe? Tá sendo bem gostoso o aprendizado. Eu acho que tem
uma parte legal do que você falou, que eu me identifico pessoalmente, assim, tendo vindo também de ambientes pequenininhos, startups, né, e para depois entrar no mundo corporate, que assim, né, quem faz inovação e quem é apaixonado por inovação tem que ser necessariamente apaixonado pela ideia de falhar, né, de jogar coisas fora. Se eu sou apegado à minha ideia, eu tô fazendo isso muito errado. Mas ao mesmo tempo, essa paixão por falhar traz uma dor também, né, porque assim, chega uma hora que dói muito, né, cansa, você tá falhando, e de fato, para você ter uma ideia que dá certo, que se transforma em um produto minimamente viável, você vai ter que ter dezenas de ideias que não chegam em lugar nenhum. E aí, de certa forma, né, a dor de migrar das pequenas iniciativas para dentro de grandes corporações, ela tem de fato uma dor aí sobre você não ter tanta liberdade, talvez, ou ter mais padrões e mais, né, compliance, mas ao mesmo tempo tem o impulso, né, que grandes corporações trazem de investimento, de grana que pode ser colocada, que acelera processos e que faz com que o processo seja talvez um pouco menos dolorido, né, pelo menos em algum viés aqui, né. Você sai um pouco daquela visão será que eu tenho grana para pagar o almoço do dia seguinte? E para uma visão um pouco mais sustentável de inovação. Então tem prós e contras, eu diria. Não é um terreno infértil, mas também não é o terreno mais fértil do mundo, e aí a graça tá em conseguir usar sua resiliência para ir equilibrando as coisas. É mais ou menos nessa linha, assim? Pra ir caminhando. Eu acho que tem uma mudança grande de prazo das coisas, então quando a gente tá em organizações menores um pouco menos complexas, é mais fácil você estar num projeto e você ver os retornos dele acontecendo um pouquinho mais rápido. E aí quando a gente fala de uma organização maior, exatamente porque você tá inserido numa estrutura um pouco mais complexa, que já sabe executar muito mais coisa, você acaba tendo que ter um pouco mais de entendimento de como ter paciência com esse prazo e entender que as coisas funcionam, mas que o impacto pode ser muito, muito maior do que você teria como braço de um lugar pequeno, né? Então, meio que não tem certo e errado. Tem o que cabe melhor para cada tipo de situação, né? Mesmo porque o mundo tá ficando cada vez mais complexo de todo jeito, né? Então, esse lance que você puxou aí até de prazo, por exemplo, Silvana, eu já abri o coração aqui no Love the Problem, eu já falei pra galera que eu não sou alguém que vende produtos de inovação, de negócios. Eu nunca fui pago pra pensar em soluções. Eu fui pago pra entregar soluções, sejam elas soluções ou não, né? Então, eu questionava pouco a eficácia do que eu tava fazendo, eu só fazia. Eu já fiz muito produto cagado, né? Já fiz muita coisa que não deveria ter sido feita, assim, coisa que, sei lá, foi investido muito dinheiro e não devia. Aprendi bastante, exatamente, Silvana, a ponto de hoje ter um produto, talvez aqui na K21, que é o Love the Problem, que talvez esteja tendo sucesso. Ouvintes, vocês me digam aí se tá tendo sucesso ou não, né? Não sou eu que tenho que dizer. Lança NPS aí. Vamos ver já o NPS, né? Deixar lá nos bastidores, k21.link/Love the Problem, seu feedback sobre isso, pra saber se estamos acertando ou não. Mas o que eu lembro dentro dessa mudança de mundo cada vez mais complexo, Silvana, é que quando eu comecei a trabalhar, e as minhas perguntas pra vocês não são à toa, eu comecei a trabalhar dentro do mercado financeiro, né? Eu trabalhei a maior parte da minha vida pro mercado financeiro, então essas cagadas que eu tô falando aqui são, de certa forma, dentro do mercado financeiro. Era um tempo diferente, né? Quando eu comecei a trabalhar assim. Então, eu, por exemplo, quando eu me apresento como pessoa que desenvolve software, a galera já pensa, tipo, em celular, né? Já pensa, tipo, pô, você fazia aplicativo, pai? Não, eu falei, não, pô, não tinha esses negócios naquele tempo, assim, que eu comecei a desenvolver, né? O aplicativo começou a explodir depois de 2000 e, sei lá, 10, 12, não sei. Eu não peguei esse boom, assim, não foi a maior parte da minha carreira, né? E eu acho que assim como pra mim, enquanto pessoa que desenvolve, isso foi uma virada de chave, né? Foi uma complexidade a mais, tanto pra lidar com o aspecto organizacional que você colocou aí, Silvana, sobre prazo e soluções e coisas desse tipo, mas acho que do lado da inovação também mudou muita coisa, né? Mas por sorte, temos aqui o Charles, que, como eu já disse, tem toda uma história aí junto com a galera da Leroy Merlin antes de Carrefour e agora Carrefour, que passou talvez por tudo isso desde o comecinho, não sei, mais ou menos por aí, Charles? Ou tô chutando muito longe? Não, é bem por aí sim, Lula. Na verdade, eu comecei na Leroy Merlin em 2008, vindo e construindo uma carreira que estava ligada à inteligência de mercado. Inteligência de mercado, vejam só. Então, assim, eu estava dentro do mundo de marketing, né? Olhando concorrência, olhando para clientes, olhando, por exemplo, qual era a marca top of mind nas praças onde a Leroy Merlin atuava, olhando para resultados, por exemplo, de propaganda
propaganda, etc. Então, esse era o meu mundo naquela época. E aí, em 2010, a Leroy Merlin lançou um projeto chamado Visão 2020. O objetivo era fazer um planejamento estratégico de longo prazo, coisas que muitas vezes hoje em dia talvez nem faça mais sentido fazer de tão longo prazo, né? Tentar prever 10 anos no futuro. Antigamente era um pouco mais fácil, hoje já realmente é bastante mais difícil. Eles previram o corona, Charles? Deu pra prever? Será? 2010, 10 anos, né? Você sabe que eu tenho uma história bem engraçada sobre isso. A gente usou e falou muito com o Luiz Rasquilha, né? Que ele é um cara que estuda futuro, inovação e tendências. E em 2012, revendo o nosso material, a gente escreveu que sim, em 2020 poderíamos ter uma pandemia. Quando eu vi isso, assim, foi meio mind-blowing, né? Parabéns. Exatamente. E assim, é óbvio que é um cenário, né, que você tende a não botar tantas fichas nele, né? Sim, total. Você acaba ficando em cenários mais controlados e tudo mais. Mas foi um cenário que foi desenhado, sim, em 2012 e foi meio incrível de ver que a gente tinha desenhado isso no passado. Mas uma característica muito forte desse plano estratégico de longo prazo da Leroy Merlin é que o que acontece, Lula, é o seguinte: normalmente as empresas fazem planejamento estratégico da seguinte forma: tranca lá meia dúzia de executivos num resort no Nordeste durante uma semana. Esses caras escrevem os 10 mandamentos e aí trazem de volta dessa semana de imersão no Nordeste os 10 mandamentos para a empresa. E aí apresentam para todo mundo. E aí você não sabe nem bem para onde você tem que correr, mas você sai correndo para alguma direção daquilo que você acha que é o plano estratégico da empresa, para mostrar que você está alinhado, né? E a Leroy Merlin, naquela época, ela tomou a decisão de fazer um planejamento estratégico bottom-up. Então, eu fiz planejamento estratégico com 8.000 pessoas. É óbvio que toma muito mais tempo, é óbvio que gasta muito mais energia, mas o resultado e o engajamento é absurdo. E quando a gente estava nesse processo de planejamento estratégico, a gente escreveu que a gente teria um fundo financeiro voltado para permitir que os diretores de loja pudessem testar coisas novas. Ali estava nascendo o embrião do que seria a inovação. Em 2012, eu materializei um site chamado Inova Leroy Merlin, que ele existe até hoje, passou por N versões, enfim. No início era fechado só para os colaboradores, hoje já é um site aberto, qualquer pessoa pode dar uma ideia para Leroy Merlin. Isso é algo que eu sempre acreditei e deixo como um legado para a empresa, com bastante orgulho, mas foi só em 2016 que nasceu de fato a área de inovação da Leroy Merlin. Então, realmente a gente vem de uma época, 2008, que eu comecei na Leroy Merlin, não existia iPhone, portanto não existia a App Store e toda essa quantidade de aplicativos que vieram a revolucionar o nosso mundo. Então, não à toa o pessoal brinca, né? Se é que isso é possível, que eu sou um dinossauro da inovação, né? Porque eu vivi esse momento, né, de construir a área de inovação dentro de um modelo onde isso realmente não existia, né? Então, as empresas me acessam muitas vezes para fazer benchmarking sobre como é que eu implanto uma área de inovação, como é que eu faço uma área de inovação, e eu sou um cara sempre muito aberto porque eu acredito realmente em fortalecer o ecossistema. Então fiquem à vontade para me acessar depois aqui do nosso Love the Problem. É legal, Charles, isso que você falou, cara. Assim, eu não tô falando com zero embasamento científico aqui, histórico, mas faz muito sentido pelo que eu vivi e pelo que eu vejo do mercado. O seu relato, ele é quase como... ele é muito representativo, na verdade, do que foi o movimento de inovação, né? Porque essa missão de trazer novas ideias para dentro de casa, de fato, ela era muito cilada dentro de áreas de marketing, né? Tradicionalmente. E aí, assim, né? O que hoje a gente entende por inovar e por ser uma empresa inovadora, orientada a produtos, ao cliente e tal, muito dessas skills que a gente precisa hoje veio, de fato, de marketing, né? A ideia de olhar a concorrência, a ideia de olhar o cliente acima de tudo, de pensar fora da caixa. Porém, como você mesmo falou aí, ainda marketing estava muito grudado, né? Nessa ideia projetual da coisa.
assim, né? De eu vou fazer um plano, né? E eu não vou testar nada rapidamente. Inclusive, se você vai pro cenário, por exemplo, de empresas de comunicação, né? Agências de publicidade, tradicionalmente, né? Se demora muito para colocar alguma coisa na mão do cliente, que o cliente possa realmente dar um feedback, né? Em cima do produto real. É aquela coisa do visionário, né? O marketing visionário que vai ter a ideia perfeita dentro de casa. E aí eu acho que é legal porque é meio que na combinação dessas boas coisas que marketing tinha, com o olhar que empresas de tecnologia, já conectando aqui com a agilidade, né, Lula, trouxeram da ideia do iterativo incremental e de, né, colocar coisas rapidamente na mão do cliente para receber feedback. É na junção dessas coisas que eu acho que nasce, né, o que a gente entende hoje por inovação, inclusive em, né, conceitos como Lean Startup, né, ou coisas desse tipo, que falam justamente sobre isso, né, cara? Você precisa ter o cliente no centro, você precisa pensar diferente do que você pensa hoje, mas você precisa fazer isso de uma forma super barata e simples que você possa colocar alguma coisa na mão do seu cliente o mais rápido possível. É meio que uma junção de dois mundos que leva ao que a gente conhece hoje por inovação, né? E você sabe que nesse relato da Silvana e do Charles, tio, além de pegar algumas dicas práticas aqui do tipo de inovação ser uma cultura que você dissemina ao invés de um departamento, de uma área, né? Ao invés de um grupo de stakeholders ali que tem ideias mirabolantes e só caga a regra pro resto da organização, né? Além desse ponto central de cultura da coisa, né? Que Silvana e Charles bem colocaram aqui junto com você, tio. O que eu sinto muito forte é essa ideia de que também não é de um dia pro outro, né? Porque o que o Charles está contando aqui, eu nunca tinha ouvido essas histórias, né? Tô ouvindo aqui em primeira mão junto com os ouvintes do Love the Problem. Talvez alguns já conheciam, né? Quem viveu isso daí na Leroy Merlin com ele, quem viveu esse dia a dia. Mas tem dois aspectos que eu consigo enxergar isso acontecendo, que é, primeiro, como cliente, né? Então, como cliente ali, ou da Leroy Merlin, né? Que vai lá e compra a coisa e vê o resultado dessa inovação, ou compra online e tal, né? A reforma aqui de casa no final tá feita. Ou como cliente do Banco Carrefour, né? Que tá ali no atacadão e tal, fazendo aquela compra do mês, né? Quem nunca? Mas tem o lado também como alguém que participa desse processo, tio, tanto botando a mão na massa, né? Quem já desenvolveu muito software, tentando se adequar a essa estratégia que foi cagada de algum lugar ali de cima, né? E só caiu na minha testa e eu preciso entregar atendendo aos prazos aí que foram pré-estipulados sem nem minha participação. Ou no aspecto positivo, como alguém que hoje tá lá na própria Leroy Merlin, né, vendo essas sementes aí que o Charles e que a galera plantou há 10, 12 anos atrás, dando frutos e frutos muito legais, né? Quando a gente vai no escritório da ADO, que é a holding da Leroy Merlin, bons tempos, aqueles que a gente podia viajar pra França, né, tio? Que fresco, meu Deus do céu. Mas a gente sente essa cultura no ar, né? A gente sente um ambiente propício à inovação e não só uma área que é a área das pessoas que inova e tão distantes do resto. Então, quando a gente fala do bolo, quando vocês trouxeram aí o cupcake, né? No final, o que eu enxergo, né? O que eu vejo é que esse cupcake, esse bolo de cenoura com chocolate, esse cafezinho, no final é um convite a, bora conversar. Eu não quero ser o cagador de regra que chega aqui e fala pra vocês, tem que ser assim, é assim mesmo. Inovação é isso, a ideia que eu tive, a ideia que a gente teve foi essa, simplesmente peguem e façam. É um convite pra botar, dar a mão ali, vamos junto, que é um negócio difícil, porque a gente na K21, e agora abrindo o coração aqui, né, tio? Abrindo o coração. A gente na K21, a gente tem como pilar central, assim, dos nossos serviços, o trabalho a 4 mãos. Então, eu até, dificilmente, assim, eu chamo de consultoria o nosso serviço, porque consultoria já prevê, tipo, sei lá, uma gravata e cagação de regra, assim, junto, sabe? É o kit consultoria. E a gente não se coloca nessa posição, porque no final, dentro de uma transformação digital, a gente também tá inovando dentro das empresas. E a gente sabe que a inovação, ela não vai partir de alguém que vem de fora, fazendo sozinho alguma coisa e depois saindo, né? Então, sei lá, minha cabeça começa a juntar esse monte de coisa e tentar entender, afinal, o que é essa transformação digital pela qual a gente está passando, né, no final. Então, hoje dentro do Carrefour, por exemplo, né, dentro do Banco Carrefour, pelo que eu entendo, vocês não são uma área isolada de todo o resto. Vocês não são uma área, tipo, o bolo tá funcionando mesmo. A galera tá chegando. Sim, a galera tá chegando. Inclusive, semana passada a gente teve uma reunião que a gente adorou, porque as pessoas começaram assim, se a gente não sabe o que fazer e é um problema esquisito, a gente quer vir falar com vocês. Então, legal que o plano e o propósito que o Charles mapeou com a gente, e a gente tá dividindo com todo mundo ser útil e apoiar, porque de fato o problema é da galera, né? A gente tá lá pra servir e ajudar quem tá loving the problem, né? Então a gente tá ali como um apoio pra ele. Pegaram aí, pegaram o porquê do... Pegaram o merchanzinho. Não, mas o nome desse podcast pra nós, ele é perfeito, né?
na verdade, assim, uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, eu não quero falar assim, nossa, que martelo maravilhoso, deixa eu ver aonde tem um prego para eu bater. Não é assim que funciona, né? A área de inovação, ela começa de um problema, de uma dor, ela começa a partir de algo que é real, uma necessidade real, e foi a partir disso também que a gente definiu qual era o propósito da área de inovação dentro do Banco Carrefour. E aí, se você me permite, Lula, eu vou até ler esse propósito para você aqui. Lê que tá bonito. Então, o propósito da área de inovação do Banco Carrefour é ser útil para o banco, seus clientes e seus colaboradores, ao propiciar um ambiente aberto a ideias, colaborando com o desenvolvimento de testes, medindo seus resultados e oferecendo um framework de inovação aberta em constante atualização. Então, no final do dia, o que a gente quer é ser útil para o banco, ou seja, ajudar o banco a desenvolver novos negócios, trazer novas receitas para os clientes do banco, e aí seja através das squads que tocam a jornada do cliente ou diretamente ao cliente final, e também para os próprios colaboradores, né? Justamente permitindo que os testes possam acontecer, né? De uma forma onde a gente possa realmente, assim, seja através do ecossistema de startup, seja através do intraempreendedorismo, testar muitas coisas. E é daí que vem também um pouco a nossa ideia inicial lá do bolo e do cupcake. A gente usa muito essa metáfora no nosso dia a dia, porque nós vamos ser a função corporativa, né? Nós vamos ser as pessoas que vão testar receitas de bolo. E muitas dessas receitas de bolo vão queimar, vão ficar sem sabor, não vão crescer, e tá tudo bem, desde que a gente erre rápido e erre barato. E depois que errou, não repetir o erro. Então a gente é que vai fazer a primeira massa de cupcake que vai ficar gostosinha. É a POC. Depois é uma área de produto e são os times que têm mais robustez do ponto de vista de marketing, de produto, de tecnologia, etc., que vão chegar com a sua ganache, que vão chegar com o seu brigadeiro, o seu chocolate granulado, etc., e vão transformar essa POC num MVP. A responsabilidade da área de inovação, de fato, é fazer POCs, testar. E o que a gente precisa fazer do ponto de vista cultural é tornar a organização permeável aos testes. Eu costumo brincar que dentro das empresas, dentro do mercado corporativo, e aí talvez, Lula, na sua visão, né, dentro de um ambiente regulado, banco, etc., até isso seja maior, existem muitas áreas de prevenção à inovação. Já pensou em instanciar o nome da área? Ó, a partir desse momento, essa área aqui, ao invés de área X, né, não vou falar o nome para não ofender, tá? Mas dá para trocar X aí por vários nomes. Essa área aqui é a área de prevenção à inovação. A guerra está declarada, por favor, peguem suas armas e briguem. Né? E aí é isso aí, né? Na lógica do cupcake, o que a gente pede para que todas as áreas da empresa, quando oferecerem algum impedimento, quando oferecerem alguma resistência, que uma POC, que um teste seja feito, que ela também já chegue com o como. Como, então, eu posso remover esse obstáculo, como eu posso remover essa barreira a que o teste aconteça. Então, a gente tem zero de problema com as áreas colocarem quais são os problemas ligados a compliance, a contratos, a segurança da informação, a dados, etc. Desde que elas também nos ofereçam a forma como a gente pode dar sequência e entregar um teste, né? E é assim que a gente tem transformado a cultura de inovação dentro de uma empresa e dentro de uma empresa dentro de um setor tão regulado quanto é o setor financeiro. Eu acho que no final é o jogo da transparência, né, Charles? Assim, pelo que eu ouço, né? O que você fala no final, assim, e isso talvez é o negócio que a maioria das empresas que estão passando por esse processo de transformação digital precisam entender. E a gente da K21 se esforça muito para isso. Que é no final o que a gente está tentando trazer é menos mentira, né? Pro dia a dia, assim. É menos, não, eu não consigo fazer de jeito nenhum, porque tem algum jeito que você consegue fazer, sabe? Você é inteligente, você tem experiência suficiente para pensar em talvez outras soluções. E do outro lado também não é, eu preciso que isso seja assim para ontem. Não, eu acho
que começa a jogar um jogo da transparência, e aí a gente até conseguiria levar aqui o episódio para um lado cultural de vulnerabilidades, né? Trazer um pouco de Brené Brown aí e tal. Mas mantendo assim, bem no simples, eu não vou entrar nesse joguinho político da mentira para te pressionar e para tentar sair do outro lado, e você também não vai tentar entrar nesse joguinho para falar que não dá e fechar a barreira e ficar departamento de inovação e departamento de prevenção e inovação. E para mim, assim, tem N exemplos maravilhosos no mercado, e eu não vou citar aqui talvez os exemplos mais batidos, tipo Uber e Airbnb, que obviamente começaram dentro de segmentos assim que não eram regulados e não tinham a regulamentação ou o esquema de hoje. Eu gosto muito de citar o exemplo do Get Ninjas, cara. O Get Ninjas, ele nasceu da seguinte forma: você tinha lá o L'Hotelier com um sócio e eles compraram um site da Índia por $700, porque já tinha mais ou menos ali o front-end que eles precisavam. Bastava traduzir, dar um tapa e jogar para o mercado. E eles fizeram um negócio que o L'Hotelier ele chama de integração estagiário, ou fake back-end. Cara, eu adoro isso. Ele simplesmente fez o seguinte: ele contratou um estagiário, e aí, quando, sei lá, você, Lula, que acabou de reformar o seu apartamento aí, jogava lá que você precisava contratar um pintor, isso caía dentro de um Word, dentro de um Excel para o estagiário. O estagiário, naquela época do início do Get Ninjas, pegava um catálogo impresso em papel de classificados e procurava um pintor. A hora que ele achava um pintor, ele ligava pro pintor. Falava assim: cara, é o seguinte, tem um cara ali na Vila Mariana, no Ipiranga, que tá precisando pintar um apartamento. Você tem disponibilidade para pintar um apartamento? Tenho. Então eu vou fazer o seu cadastro aqui numa plataforminha que a gente chama de Get Ninjas, para você mandar o seu orçamento para ele. O estagiário fazia isso e mandava. E aí foi assim que o Get Ninjas nasceu, com 0 de integração de sistemas, um estagiário ligando para os profissionais para provar o conceito, para testar, para fazer a primeira receita de cupcake. Depois, meu amigo, aí você faz as primeiras rodadas de investimento, aí você capta dinheiro, aí você desenvolve toda a tecnologia que você precisa, todo o arcabouço de segurança, jurídico, etc. que você precisa. Mas para testar, para fazer o cupcake, tudo que você precisa no final do dia talvez seja um estagiário ou o fake back-end, como o L'Hotelier definiu. Muito bom, né, Charles? Porque tem vários exemplos como esse do Get Ninjas no mercado, né? Que a maioria das pessoas provavelmente nem sabem, né? O iFood passou por uma história semelhante, é um caso que a gente costuma contar muito nas nossas aulas, inclusive de gestão de produtos, né? Para POs. O iFood passou, se não me engano, 1 ano operando com toda a integração feita de forma humana, né? Você fazia seu pedido no app, tinha uma pessoinha lá que ligava pro restaurante e fazia seu pedido. O One Click Buy da Amazon, ele foi feito também da mesma forma, né? Você clicava lá e aí tinha um ser humaninho por trás que pegava o seu pedido e completava ele todo para você. Então tem várias histórias do mercado que são invisíveis, o que mostra justamente qual é o poder, né, desse tipo de approach, que eu consigo de uma forma muito barata e desde o início te dar a experiência efetiva e o valor efetivo que você espera do produto, mas sem ter que, do meu lado, que como organização e empresa, ter que gastar todo um dinheiro e uma estrutura para de fato conseguir entregar aquela inovação, né? Então assim, a inovação ela tá normalmente muito mais do ponto de vista de entregar um valor que não era esperado, né? Que não existia ainda no mercado e no produto, do que da forma como eu implemento, né? A forma como eu implemento é muito mais uma questão econômica, né? Da gente deixar a solução viável, escalável, do que sobre o propósito em si da inovação, que é entregar valor de uma forma diferente. Então agora eu vou inaugurar a sessão perguntas que nunca fazem para os inovadores. Pronto. Que medo! O que vem dessas perguntas? O que vem dessas perguntas? Se prepara aí, porque quem tá no delivery sempre tem essas perguntas, essas ideias. Não, assim, eu gosto muito, muito, muito do aspecto cultural, e quando vocês falam disso, eu lembro de pessoas que trabalham na Amazon. Amigos, por exemplo, tem o Rodrigo Rossauro, hoje tá lá na Amazon, tal, tem o Renato que tava no PagSeguro, tá na Amazon. Então você vê que é terreno fértil para pessoas, né? Charles falou do Get Ninjas. Tem grandes amigos que passaram pelo Get Ninjas, inclusive ouçam Dev na Estrada. Dev na Estrada é um podcast que é feito pelo Ramon
mão pelo Edu e pelo Will. O Will e o Edu trabalharam no Get Ninja, cheguei a gravar episódio lá com eles. Você vê como é terreno fértil, né? Tipo, surge um podcast, assim, da empresa, da galera que faz a empresa e tal. Renato Cagliari, tem o Bernie, tem muita gente dentro da Get Ninjas, muito bom. Mas eu queria levar pro lado organizacional da coisa. O que é o lado organizacional? Ainda misturando um pouco com o business, né? O Chewy trouxe aí o exemplo da Amazon, Charles trouxe o exemplo do Get Ninjas e tudo mais, com Concierge, né? Se é esse o nome mesmo, se eu me lembro bem, que é por trás, assim, ao invés de ter um sistema, um software fazendo o que deve ser feito, tem uma pessoa ali fazendo às vezes. Mas como que eu consigo, e aí vem a pergunta, né? Como que eu consigo fazer a inovação, né? E essas ideias e tudo isso não virar só despesa para minha organização, ou não virar só aquela sementinha que tá começando a brotar e que depois vai cair na mão do Lula para ele se virar e fazer isso escalar com as duas mãos amarradas, assim, e tendo que entregar para ontem, assim. Como que eu consigo juntar esse mundo de experimentação e de falhar e tudo mais com o mundo das pessoas, e aí eu vou pegar pesado aqui, ó, com o mundo das pessoas que não podem falhar, né? É óbvio que se não podem falhar, entre aspas, por favor, entendam entre aspas, porque mesmo você que tá no delivery, né, das coisas, mesmo você que tá responsável por pegar ideias que já se mostraram muito boas e colocar na rua, mesmo você também tem a oportunidade de falhar, certo? Eu não vou entrar aqui em muitos detalhes de como, mas no domínio técnico você tem, sei lá, teste automatizado com TDD e automação e todo um viés desse. Dentro do organizacional, você tem aí toda a ideia de fluxo para te ajudar a reduzir lead time, você passar por isso N vezes. Então você tem meios. Agora, a realidade das grandes corporações que eu vejo, por isso que eu tô falando que eu ia ser provocativo, ainda é essa, né? A gente tem um lugarzinho ali onde os doidos lá do laboratório têm as ideias fantásticas e tal, né? Parafraseando Tiririca, é muito bom, né? Fantásticas. Onde tem as ideias ali que rolam, né? Os experimentos e falha e tal, até conseguir vingar alguma coisa, mas depois que vingou, cai lá a bomba pra galera que tá no dia a dia robusto ali pra fazer. E no final, por que eu tô provocando tanto, né? Porque no final sai merda, né? No final, todas aquelas ideias maneiras não chegam do outro lado do rio, né? Não chegam lá a desaguar no mar, porque deu algum problema aí nesse bolo que não tava tão gostoso no meio do caminho. Pronto, só provoquei aqui, não fiz pergunta nenhuma. Jogo a bola pra vocês. Antes de passar pra vocês, pra parte prática aí de como vocês têm feito isso, mas acho que é legal pensar do ponto de vista cultural, né? Que a inovação, ela pode quase ser representada aí num gráfico, né, que a gente tem um eixo, né, X, que fala sobre o tempo, né, quanto tempo está passando, e um eixo Y, que a gente pode trazer algumas variáveis, né. Uma delas, risco. Então, toda vez que a gente começa a fazer algo novo, o risco está lá em cima, né, porque nunca foi feito, né, e a gente não sabe se aquilo vai dar certo ou não. E risco alto, trazendo para o cultural, significa medo, né. Se a gente não sabe se aquilo vai dar certo, será que eu deveria fazer? Será que eu deveria gastar meu tempo nesse negócio que não vai trazer, né, talvez retorno? Então, um dos pontos aqui da inovação é fazer com que esse gráfico de risco ele caia o mais rápido possível. Quanto mais rápido o risco cair, mais rápido as pessoas vão se sentir confiantes de que devem investir naquilo e maior vai ser a certeza de que o quanto você investir vai trazer um retorno de volta. Então essa relação aí temporal e de como a inovação pode impactar inclusive na cultura, né, de como a gente está seguro em seguir em frente, eu acho que é chave. Dentro de um jogo de transparência, né, Chewy? Isso aí. E acaba impactando, acho que até diretamente em como as pessoas acabam enxergando a área e vindo trabalhar mais com a gente e acessando mais a gente à medida que a gente vai mostrando que os projetos que a gente tem feito, de fato, procuram atender uma dor delas real e que a gente consegue ir medindo indicadores junto com eles para mostrar informação para eles serem munidos para tomada de decisão. Então eles entendem que, legal, a minha dor está sendo resolvida de certa forma, eu consigo sim medir alguma coisa, que inclusive é uma das nossas missões aí, conseguir mostrar que a gente consegue de fato medir indicadores dos projetos de inovação, mas e aí as pessoas também vão entendendo que a gente vai testando pequeno. Então, quanto mais a gente desconhece, a gente testa menorzinho e vai aprendendo em cima disso. As próprias pessoas que estão ali em volta vão se sentindo mais seguras para entrar nessa dança junto com a gente, sem a gente ter que dar tanto bolo para elas. Né? Entra na dança dos testes. Acho que esse é o convite, talvez, que tenha me faltado, Silvana, que vocês estão fazendo aí frequentemente, que é entra na dança da validação também, né? Não é porque passou do comprometimento inicial ali, do tipo, é uma ideia que vai vingar, que o jogo da validação acaba, né? Provavelmente a iFood
iFood, Get Ninjas, Amazon, esse jogo da validação, ele continua mesmo no downstream aqui, né? Usando o downstream é logo depois do seu ponto de comprometimento, onde eu já sei que a ideia é legal, o risco tá mais baixo, né? Como o Tio falou, mas ainda assim tem um jogo de validação. Gostei muito disso, Silvana, vou guardar no coração. O jogo da validação continua no downstream. Lula, e tem acho que uma máxima, né? Quando você tá dentro do mercado corporativo, no final do dia, meu amigo, tudo é ROI, tá? Tudo se resume a ROI. Agora, o problema é o seguinte, o problema é você querer calcular ROI de um projeto de inovação antes do projeto começar. É impossível. Qualquer coisa ali, né? Vamos fazer um business plan de um projeto de inovação. É chute. Tudo ali vai ser chute. O ROI você mede depois que você tem a POC implementada. Depois que você já tem os primeiros KPIs medidos. Aqui no Banco Carrefour, por exemplo, nós trouxemos uma startup que nos permitiu predizer o comportamento de cancelamento de um cliente e, a partir desse movimento preditivo, fazer a melhor oferta para segurar este cliente na base. E agora eu consigo segurar entre 5 e 8 pontos percentuais a mais de cliente na base graças a esse algoritmo, medido num teste AB entre quem tem algoritmo e quem não tem algoritmo. Então agora eu consigo dizer qual é o valor desta inovação. Mas eu jamais posso começar a falar sobre o valor desta inovação antes de testar. Então tudo se resume a ROI, mas o ROI de inovação ele tem que vir depois. O que inovação pode trazer de muito valor financeiro realmente para dentro da empresa é falar sobre a lei do bem. E a lei do bem ela permite que a área de inovação ela se autofinancie. Tem muito projeto que voa abaixo da linha do radar porque 95% das pessoas não vê melhoria como inovação. Se eu fizer a pergunta aqui no nosso podcast aqui, o iPhone 10 é uma inovação? 90% dos ouvintes aqui vão dizer que não. E aí eu sinto muito, mas é uma inovação. Toda vez que eu agrego um megapixel, toda vez que eu faço a bateria durar mais 15 minutos, toda vez que eu diminuo 1 milímetro de carcaça, eu estou fazendo melhoria, e melhoria é inovação do tipo incremental. E tudo isso é passível de entrar na lei do bem. Como eu não reconheço isso, eu não classifico ela na lei do bem e eu não trago benefício para dentro da empresa. Se eu trouxer todo esse benefício, a área de inovação ela já se pagou e, portanto, ela começa a ter uma liberdade até maior financeiramente falando para fazer esses testes e depois dos testes medir o ROI. Sensacional. Dica prática que eu senti muito, tanto do lado de aceleradora quanto do lado da empresa, que nada precisa estar escrito na pedra, mas é muito, muito importante desde o começo desse teste, a gente ter muito claro com quem vai ser o padrinho ou a madrinha desse projeto, o que de fato essa pessoa quer medir, então quais são os indicadores que eu vou acompanhar, e aí não precisa estar escrito em pedra no sentido de eu posso ir entendendo qual que se adapta melhor e vendo o que esse projeto me traz de resultado, mas é muito legal pensar no teste em si também, na prática do teste. Então, eu vou fazer esse setup, eu vou entender como é essa startup ou como eu vou trabalhar isso com intraempreendedorismo, legal, mas como que eu vou testar isso de fato? Porque a gente vê que às vezes tem algum tipo de ruído quando a gente chega no final, chega nessa parte, legal, a gente precisa testar, como é que testa? Então é legal ir planejando isso desde o começo, o que eu vou medir, como que de fato eu testo isso com as ferramentas que eu tenho pequenininho, sabe? Eu sou obrigado a já deixar aqui o convite, Silvana, para um episódio com você e Andressa Chiara, porque eu ouvi a Andressa nas suas palavras aqui. Não sei quantos já ouviram o episódio sobre produtos, produteiras e produteiros, que gravou eu, Fernando e a Andressa, mas tudo que a Andressa falou, junto com o que você falou aqui, acho que já dá um belíssimo episódio sobre como medir produtos, só que eu vou deixar aqui no radar, por enquanto. Será um prazer. E a gente pode deixar um beijo, eu tô a Xuxa do podcast, gente, a gente pode deixar um beijo pro Marcel, porque o Marcel, gente, todo mundo que já está do banco, e o próprio Marcel, ele é o cara que toca todo mundo atrás da lei do bem no banco. Aí. Então ele merece essa homenagem. Marcel, esse momento foi pra você. Boa. Fazendo o ROI aumentar, né? Fazendo o ROI aumentar. É legal também isso que você falou, Silvana, porque e conecta com aquilo que você falou, né, Lula? A gente tá partindo de uma premissa aqui de um ambiente de transparência, né? E eu acho que inovação tem muito a ver com isso, né? Assim, se você faz inovação pra se enganar, né, de que você tá indo pra direção certa, não adianta muito, assim, né? Essa honestidade brutal de quem tá disposto a jogar fora um produto ou uma métrica ou realinhar resultados com base no que a gente descobriu é crítica, né? Assim, mas eu também não posso fazer o jogo do me engana.
brincando, né? Eu não posso brincar de alvo ao tiro ao invés de tiro ao alvo, né? Sim. Não, conforme a dança vai rolando, eu vou mudando aonde eu quero chegar pra ser conveniente aonde eu consigo chegar e não aonde eu deveria, né? Efetivamente tentar chegar. Então, essa é o tipo também do viés cultural que a gente precisa ter, né? Pra que dê certo, né? Assim, eu sou muito honesto e brutal com os resultados do que eu tenho. Se eu descobrir rápido que não vale a pena, ok. Talvez tenha um lugar de ROI muito mais alto pra eu colocar meu esforço, minha energia, do que insistir pra ainda dar certo, né? Sim, e você descobriu um jeito de não fazer, né? Exatamente. Você sabe que eu já brinquei muito, tio, de alvo ao tiro com lei do bem de olhos fechados. É um jogo muito divertido de você jogar de olhos fechados, porque assim, o que acontecia era, alguém chegou falando, assim, a gente tinha uma desconexão gigante entre Discovery e Delivery, né? Quando eu falo Discovery aqui, é a galera que pensa em inovação, pensa em ideias, né? Pensa nas hipóteses que a gente vai validar e tá ali já tentando validar essas hipóteses. Pensa em opções, né? Pensa em opções, e Delivery é a galera que pega, assim que a gente resolveu se comprometer com uma opção e acha ela realmente boa, é a galera que pega e tenta colocar essa opção no mercado o quanto antes para conseguir satisfazer os consumidores, né? Então, eu já trabalhei muito de forma desacoplada entre Discovery e Delivery, a ponto de eu, que sempre trabalhei muito mais no Delivery, não fazer nem ideia de quem pensou na hipótese, né? De quem teve qualquer ideia ali, ou de quais eram as métricas, ou de qual era o problema que essa pessoa queria resolver. Lula, você era um datilógrafo de código, bicho. Datilógrafo de código, por que não, Charles? Datilógrafo de código. Você era um datilógrafo de código, você não sabia nem o que você estava codando ali, pelo visto. O mundo me treinou para ser um code monkey, Charles. Por sorte, eu descobri agilidade, viva a agilidade, e a eficácia começou a fazer parte do meu dia a dia ali. Agradeço a todo mundo que fez parte dessa trajetória, mas dentro desse processo de code monkey aí, datilógrafo, Charles, já brinquei também de alvo ao tiro, né? De tentar cavucar ali em tudo que eu tava fazendo. Olha que engraçado. O quanto disso era inovação e melhoria, né? Pra conseguir cair na lei do bem e a empresa conseguir ser autofinanciável, autossustentável. E aí o problema era tão grande, Charles, desse desacoplamento. Quando você fala da lei do bem, a Silvana fala sobre a gente se aproximar um pouco mais, quem tá no Discovery do Delivery, e conseguir ter mais claro pra onde a gente vai, quais são as ideias que a gente tá validando, quais são as métricas, mas esse desacoplamento era tão grande que eu não conseguia classificar o que eu tava fazendo em melhoria, inovação ou sustentação, ou só mais um dia. Eu não fazia ideia, porque eu não fazia ideia do que eu tava fazendo, né? Assim, no final, o que eu tava fazendo era só código por código. Então, acho que assim, se eu pudesse, da minha experiência, do que eu aprendo com vocês, que conhecem bastante o produto, deixar uma sugestão pra quem ouve Love the Problem, diminui essas barreiras. Pelo amor de Deus, diminui essas barreiras, essas distâncias, porque senão você vai ter uma galera que acha que sabe o que tá fazendo no Discovery e uma galera que não faz ideia do que tá fazendo, mas também não tá nem aí no Delivery. E essas duas coisas não vão conversar. E aí, por mais que você consiga, no final do dia, investimento para isso acontecer, você pode estar investindo em um terreno nada fértil, você pode estar investindo em um terreno que não vai dar plantinha, que não vai mudar o mercado aí que a gente se propõe a mudar, que já não é tão trivial assim, né? Então, dói muito no coração pensar nesses tempos, mas serviu como aprendizado, né? E não foi tanto tempo assim, não fiquei 15 anos fazendo bosta, foram tipo, sei lá, 2, 3 anos, começo de carreira, né? Faz parte da vida. Mas quando a gente fala de agilidade, esse seria o ponto central, a gente fala de muitos meios, né? A gente fala de muitos métodos, a gente fala de frameworks, a gente fala de mesmo da ideia de Lean Startup, Arc-Rees e por aí vai, mas a gente tá falando, antes de tudo, dos 4 domínios da agilidade. A gente tá falando de negócios, cultura, organizacional e técnico andando juntos. E se você tá preso em um dos 4 domínios exclusivamente, não é agilidade. Assim, não é tipo Charles e Silvana e Tio falando de negócios e eu falando de organizacional. O papo não é esse. O papo é os 4 falando sobre os 4 domínios ao mesmo tempo e aprendendo com o outro. Faz sentido, gente? Abriu meu coração, né? Foi quase um momento minha vida. Faz super sentido. Eu acho que o cliente talvez seja, né? O cliente ou quem quer que a gente esteja tentando resolver o problema é a colinha especial entre os 4 domínios, né, cara? Assim, mesmo às vezes eu falando só de negócios, e esse é um fator que pode ser dispensado, né? Assim, quantas empresas não pensam negócio pelo negócio e aí vira alvo ao tiro do mesmo jeito, né? Por que você tá fazendo esse produto? Não, porque eu quero trazer 1 milhão a mais pra dentro de casa, na receita. Putz, mas todo mundo quer, né? Não é isso, não é essa sede por dinheiro, resultado que vai fazer com que seu produto seja melhor, pior ou mais, né, adequado ao mercado ou não.
Então, acho que o cliente tem a cara de ser, né, essa colinha. Por que eu tô fazendo produtos de maior ROI? Porque tem um cliente na ponta. Por que eu tenho uma cultura melhor? Por que eu quero uma cultura melhor? Para no final das contas eu conseguir, né, ter pessoas mais engajadas, olhando para o cliente, entregando a coisa certa, com um propósito muito forte do produto que a gente desenvolve. E a mesma coisa vai bater no organizacional, a mesma coisa vai bater no técnico, né? Se tem um cliente ali por trás, que a gente tem clareza de quem é, de um problema a resolver, fica mais fácil de alinhar, né, os vários propósitos individuais a um único, né? Inclusive, Tio, nesse alinhamento de propósitos, a gente consegue falar independente do tamanho da organização, né? Que eu comecei aqui provocando já o episódio, né? Grandes corporações dentro do mercado que é conservador por natureza, e a gente falou dentro disso, mas todo mercado, independente de ser conservador ou progressista, todo mercado, independente de ser gigante ou de ser um novo nicho ali que tá começando a surgir, todo mercado tem um cliente, certo? Senão não é mercado. Não tiver cliente não é mercado, é uma relação unilateral e aí você tá fazendo por algum outro motivo, mas que não é um negócio, né? Você não consegue chamar de negócio. Então esse ponto comum e essa essência que a gente permeou aqui durante todo o episódio, eu acho que é talvez o mais relevante, né? E é muito fácil, talvez a diferença seja que em grandes organizações é muito fácil você ficar perdido no meio do caminho, né? Dentro de uma startup você consegue ver claramente ali que você não tá ali para simplesmente sustentar as outras pessoas que fazem parte da empresa, mas dentro de um banco, às vezes você se ilude e acha que sim, pô, não, eu existo para sustentar o próprio banco, né? Eu existo para fazer esse negócio continuar funcionando. Na verdade, isso que você está falando é o grande dilema pelo qual todas as grandes corporações estão passando agora, querendo fazer transformação digital. Entendem que transformação digital é você montar um monte de squad e começar a rodar metodologia ágil, e na verdade, assim, tudo aquilo ligado à transformação digital começa no mapear a jornada do cliente. E quando você mapear a jornada do cliente, aí sim é que você vai montar as squads. Uma squad, ela só pode existir se ela tiver um indicador ligado ao cliente. E aí você vê as organizações montando squad do financeiro, squad do jurídico, squad de supply chain. Não tem cliente ali. Portanto, não tem que ser uma squad. Não tem problema nenhum as empresas terem áreas organizacionais que existem para suportar o negócio dele continuar existindo. Sei lá, jurídico, financeiro, etc. Zero de problema com isso e zero de problema com essas áreas rodarem ágil. Agora, se você não tiver o cliente no centro do negócio, você não é uma squad. Você precisa ter o cliente no centro para ser uma squad. E aí, isso muda, inclusive, o ponto de vista da organização mesmo. Só que o problema aí é que você vai mexer com tanto status quo, tanto poder, tanto número de recursos, headcounts, etc., que é muito difícil para uma grande organização efetivamente fazer a transformação digital da forma como tem que ser feita. Porque aí, quando você sobe para os níveis mais altos ali, enfim, você vai mexer justamente com isso. Headcount, poder, status quo, etc. E aí você vai fazer uma transformação digital para dizer que está fazendo e não para atender no fim do dia quem é o cara mais importante, que é o cliente. Então, acho que assim, se você quer fazer uma transformação digital bem feita, mapeie a jornada do cliente e tenha a coragem de fazer a sua organização ser mexida a ponto de fazer com que quase que 100% das pessoas e dos recursos estejam alocados a trabalhar para a jornada do cliente com indicadores de cliente. Todo o restante é só suporte à jornada. É a jornada a serviço da jornada. De novo, zero de problema de rodar ágil nessas áreas de suporte, tá? Jurídico, financeiro, etc. também podem rodar ágil, mas você só é uma squad se no centro, no coração da missão daquela squad está o cliente. Se você não tiver nenhum indicador de cliente, você não é uma squad. O que eu mais gosto do Love the Problem é que isso tá gravado, gente. Eu consigo voltar aí, ó, você consegue voltar e ouvir esse discurso do Charles mais 15 vezes, mais 20. Você consegue mandar isso pra sua diretoria, sabe? Você consegue mandar isso pro seu manager, você consegue mandar isso pra pessoa que trabalha com você. Então manda, indica o episódio aqui, compartilha, porque a gente chegou aqui, acho que talvez pra fechar bem o episódio, em dicas, o Charles já começou aqui dando muito mais que uma dica, quase que uma aula, né, da conexão organizacional com negócios, permeando cultura dentro disso tudo. E eu queria passar talvez pro Tio e pra Silvana também, quem sabe o Charles, mais uma vez, fecharem o episódio com dicas aí e o que vocês diriam pra esse mundo tentando inovar, né, pra essas pessoas que estão tentando trazer o progresso aí, que estão construindo o futuro. O que vocês diriam pra essas pessoas?
Putz, gente, foi um prazer participar com vocês. Acho que o que eu queria deixar muito é uma coisa que eu tenho percebido, não necessariamente no banco, tá? Acho que eu tenho percebido no mundo, assim. Eu queria muito que a gente tentasse pensar um pouquinho diferente, que é chegar nas coisas com um pouco mais de curiosidade, fazendo mais perguntas do que levando respostas, sabe? Eu acho que a gente tá num momento geral em que é muito mais interessante se a gente começar a escutar e perguntar mais do que se a gente já chegar com as nossas respostas prontas. É isso que eu deixo pra galera. Maravilhoso. Sensacional, Silvana. Tem um artigo que eu vou colocar lá no Backstage. Pra quem não conhece o Backstage do Love the Problem, k21.link/Love the Problem. Lá você encontra os contatos do Charles, da Silvana, do Tio, e você consegue voltar em 10 próximos episódios, e você consegue também achar as referências desse episódio. E eu vou colocar lá, Silvana, uma referência, que é um artigo do Rodrigo de Toledo, que é menos exclamação e mais interrogação. É exatamente esse o artigo dele, fala muito disso, e aplicado à inovação acho que faz muito, muito sentido. Curiosidade, tentar descobrir, tentar investigar, mais do que mandar, né? Mais do que ordenar, mais do que um imperativo. Sensacional. Tiwi, você também tava puxando aí uma dica do bolso que eu vi. Boa, vou incrementar esse seu backlog aí do Backstage, cara. Vou dar uma sugestão de 2 livros que pra mim foram críticos, assim, no meu entendimento do que é, né, o mindset de inovação. O primeiro deles é do Steve Blank, o cara que é tipo o guru, mentor dessa geração toda mais nova de Lean Startup, por aí vai, que é um livro que em português ele chama Do Sonho à Realização em 4 Passos, em inglês, se não me engano, é 4 Steps to Epiphany. Ele é bem legal porque ele fala justamente dessa visão de como que você faz inovação, mas que não é essa inovação solta, né, da execução e da escalabilidade, né? Então é bem legal, vale a pena. E o livro, como a gente adora, né, Lula, ele é recheado de o que deu errado na vida dele. Então ele traz um monte de exemplo de como ele fez e que deu mal, ou que ele viu empresas fazerem e deu errado, e alternativas para dar certo, né, com cases também. E o outro livro, para sair do clássico Lean Startup do Eric Ries, é o segundo livro dele, The Startup Way. Eu não sei se tem tradução em português, mas que ele conecta muito com isso que a gente falou aqui, de como pegar toda essa cultura startupeira, né, que a gente vê da galera que tem ali pé no chão, né, joga na várzea, e trazer para grandes corporações, né, adaptar essa cultura para organizações grandes e complexas e que podem se beneficiar muito dessa forma startup, né, de fazer as coisas. Então, deixo essas 2 sugestões aí para o nosso Backstage também, importantíssimas na minha carreira aí. 2, mas hackeando o sistema, né? Porque você deixou o The Lean Startup também aí muqueado no meio. Vimos, estamos atentos, estamos atentos. Muito bom, muito bom. Charles, depois da sua aula aqui, meu Deus do céu, sério, eu vou voltar, eu vou ouvir isso muitas vezes. Mas o que você deixa aí de dica pra galera que tá passando por esse processo todo? Eu acho que eu vou comentar sobre os 2 maiores erros que eu já cometi na minha carreira de inovação. Gostamos. A primeira foi, dentro do portal de inovação criado lá na Leroy Merlin, criar uma categoria de inovação voltada para o próprio colaborador. O portal de inovação virou o mural das lamentações, então todas as ideias estavam ligadas à folga no dia do aniversário, redução da escala de trabalho, secador no banheiro feminino, enfim, tudo que pode ser super interessante do ponto de vista da gente melhorar a organização para os colaboradores, mas que tem zero a ver com inovação. Então não criem nunca essa categoria para as pessoas darem ideias, porque a tendência é voltar para o próprio umbigo, né, e ver a necessidade só daquela pessoa e não do coletivo. E o segundo maior erro foi justamente de tentar incubar uma ideia para depois entregar para a área de negócio. Nunca comece um processo de inovação assim, o processo é sempre coletivo, é sempre um processo que você precisa fazer trabalhando em conjunto com as áreas de negócio ou com as squads. Não faça a inovação num laboratório, numa garagem fechada e para depois entregar para a área de negócio, porque isso efetivamente não funciona. E para deixar uma dica, como o Tiwi fez, eu vou deixar um livro que eu gostei muito de ler, é super leve de ler, que fala sobre inovação, mas também sobre liderança. Ele detalha um pouco um dos portais de inovação que eu também gosto bastante, que é o da Starbucks. Então, a dica do livro que eu deixo aqui é o Liderando ao Estilo Starbucks. Como a gente começou o nosso podcast falando de café e bolo, então fica aqui uma dica de inovação ligada a café e bolo. Enfim, vocês podem preparar um bolinho de cenoura, um cafezinho e ler esse livro que vai ser uma delícia.
Inclusive, a gente podia ter recomendado no começo do episódio, né? Fazer um bolinho e um café pra ir ouvindo e tomando. E eu queria fazer uma pergunta, Lula, que pode, se você me permitir, pode ser até pra fechar o podcast, que é o seguinte. O bolinho... Peraí, não. Segura que vai fechar o podcast, hein? Atenção, vai ser o fechamento do podcast e vai ser a pergunta do tio. E manda, tio. Vamos lá. O bolinho de cenoura com chocolate e o cafezinho é Capex ou OPEX? Você acabou de ouvir mais um episódio do Love the Problem. Esse podcast chega até você com o apoio da Knowledge 21. Confira mais um K21.com.br. Esse podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.